queridos irmãos, bom dia, uma feliz semana a todos que estão aqui presentes. Que a graça e a paz de Cristo esteja em cada coração. Estamos lendo o livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. E hoje nós vamos falar do capítulo 8, tá bom? Que tem como tema a religião e a mente. E conosco está a irmã Leia Cardoso do Camargo. Seja bem-vindo, Leia, e com você a palavra. Bom dia a todos. Bom dia. Eu agradeço a oportunidade e peço que Deus possa estar, através do seu Espírito Santo, conduzindo todo esse trabalho aqui dessa manhã, né? Que Ele possa estar falando por nós. O tema de hoje e também o capítulo que nós vamos estar estudando a respeito tem o título A Religião e a Mente. Né? É o capítulo 8 do livro Mente, Caráter e Personalidade. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa relação, né, que deve existir entre a religião e a mente. A gente sabe que a religião ela é definida como um conjunto de crenças e práticas sociais, né, relacionada à noção do que é sagrado. Podemos falar que também, quando ela se torna uma crença, tem tudo a ver com a fé. Então, será que a religião ela é importante em relação à mente? Será que ela realmente tem um papel importante? Hoje nós vemos que nós vivemos em um mundo em que você quase não consegue conversar com uma pessoa que não tenha algum tipo de transtorno emocional, e tudo começa na mente, né? E esses dias, lá na faculdade, o professor falou assim: nós seremos os futuros médicos do século. Por quê? Porque para a culpa não existe remédio. Não existe nenhum remédio que um médico possa prescrever e dizer: olha, toma esse remédio aqui, que ele vai resolver essa questão que você está passando aí, essa questão emocional, essa questão aí mental, e vai resolver teu problema da culpa. Então, ele acha, segundo ele, que os psicólogos serão muito mais procurados futuramente do que os médicos. Mas aqui nesse texto, desse capítulo que nós vamos estar discorrendo, traz uma outra forma onde a pessoa pode encontrar sossego, pode encontrar paz para a sua mente, especialmente relacionada à culpa. Aqui diz assim: o amor de Cristo revigora todo ser, liberta a pessoa da culpa, da dor, da ansiedade, do pesar, que consome as forças vitais. Vem com ele serenidade e compostura. Implanta na vida uma alegria que coisa alguma terrestre pode destruir. A alegria no Espírito Santo alegria no Espírito Santo, alegria que comunica saúde e vida. Então, vemos aqui uma solução. O professor, ele falou ali somente na parte objetiva, lógica do curso, e ele atribuiu que a solução para os problemas da humanidade, no futuro, os médicos convencionais não vai resolver. E realmente não resolve, a gente sabe. Porque a maioria das enfermidades hoje são da mente. E muitas vezes elas são provocadas exatamente por causa da culpa. Mas nós que temos uma religião viva, que temos uma fé, sabemos que nós podemos encontrar uma solução, não na psicologia somente. Sabemos que ela tem, sim, um papel fundamental, mas sabemos que a principal solução do problema da humanidade está em Cristo. Aqui diz que Cristo, ele pode, assim, revigorar todo ser. Ele pode transformar. Ele pode trazer paz, que é o que mais se necessita hoje, nos dias de hoje. Ele pode libertar a pessoa da culpa, da dor, da ansiedade, do pesar.
Esses são os principais motivos por que a humanidade está adoecida. A humanidade ela se encontra adoecida por causa desse peso que ela não consegue suportar da culpa. Por mais que as pessoas não falem das suas dificuldades, do que ocorreram em suas vidas, dos motivos, dos seus motivos, às vezes é muito doloroso para nós mesmos chegar e falar assim, eu estou passando por essa situação porque eu fui o causador disso, né? Hoje o meu filho está ali no mundo, o meu filho hoje está fora da igreja, eu tenho a minha parcela de culpa. Às vezes isso dói demais, é quase insuportável para nós. Mas é que fala que, e devido a isso, nós sofremos. E às vezes nós nem sabemos o porquê da nossa aflição, da angústia que passamos, da insônia, né? Do pesar, mas muitas vezes isso está tudo, no início de tudo isso está a culpa que a nossa própria mente, ela nos castiga, né? Ela começa a tornar ali, nos oprimindo, e isso nos traz diversas dificuldades emocionais. Mas qualquer um de nós podemos ser libertos através do amor de Cristo, porque o amor de Cristo ele revigora todo o ser. A natureza ela tem um poder de se restaurar, né? Nós vemos isso. Diz que o poder restaurador de Deus está por toda a natureza. Se uma árvore é cortada, se um ser humano se fere, se há uma fratura em um osso, imediatamente a natureza começa a reparar o dano. Mesmo antes que exista a necessidade, os agentes de cura de prontidão está de prontidão. E logo que uma parte se machuca, toda a energia é aplicada no trabalho de restauração. O mesmo ocorre no domínio das coisas espirituais. Existe também uma regeneração na nossa vida espiritual. Existe em Deus uma regeneração, tanto espiritual. Quando a nossa vida espiritual é regenerada, o nosso emocional também é regenerado. Então, tudo pode ser transformado. Em Deus não existe nada que não possa ser renovado, restaurado, né? Regenerado. E aqui eu falo mesmo, ocorre no domínio das coisas espirituais. Antes que o pecado criasse a necessidade, Deus providenciara o remédio. Cada pessoa que cede à tentação é ferida pelo adversário, mas onde quer que haja pecado, há um Salvador. A obra de Cristo é curar os quebrantados de coração, proclamar a libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados. Essa é a obra de Cristo. Ela está à nossa disposição. É um processo mágico, assim, de uma hora para outra? Não é assim. Porque tudo que precisa de uma cura, de uma regeneração, leva tempo. Nós temos que fazer a coisa certa. Se eu tenho um ferimento no meu corpo, eu não posso colocar um remédio por cima sem eu limpar aquela ferida, sem eu passar pelo processo da dor. Eu preciso ali retirar, limpar, né? Que não é, que é a parte mais difícil. Eu tenho que limpar aquele ferimento para que o remédio faça efeito. Na nossa vida emocional também é assim. Nós precisamos ter uma abertura das nossas dores. Nós temos que ter um autoconhecimento do que nós estamos realmente passando. E depois disso, nós podemos levar tudo isso a Deus de uma forma clara, objetiva e verdadeira. E ali o Senhor, ele vai fazer de uma forma muito especial, aplicar o bálsamo que vem através do Espírito Santo. Porque a obra de Cristo é curar os de coração quebrantado. Eu lembro bem que quando os meus filhos ficaram adultos, e cada um foi tomando as decisões das suas vidas, e eu passei por uma fase na minha vida que muitas vezes eu acordava de madrugada e começava a me lembrar de tudo que a gente passou.
de quando eles eram criança, dos meus erros, das minhas dificuldades com ele, às vezes que eu fui de uma forma ignorante, e passava como um filme aquilo. E eu tinha noite que aquilo era pesado demais para mim. E eu ficava numa agonia. E eu pensava, é isso, é minha culpa. Eu não soube agir dessa forma. E até hoje é doloroso quando eu fico pensando, né? E chegou um momento que eu comecei a orar. Todas as vezes que essas lembranças vinham, eu começava a falar delas para Deus. Então eu me ajoelhava e falava, olha, Senhor, assim, assim, assim. E começava a conversar com Deus. E depois aquilo, Deus foi confortando. E Deus foi mostrando que muitas vezes realmente nós erramos. Sem dúvida, somos humanos e nem sempre estamos preparados para lidar com situações, para ser mães, especialmente as mães, né? Mas o poder restaurador de Deus, ele vai nos dando a fé, a confiança de que Deus tudo pode fazer, que Ele pode resolver as nossas dificuldades, os nossos problemas, e que Ele pode transformar todas as coisas. E a paz começa a invadir o nosso coração, de uma forma que a gente consegue se perdoar, que a gente consegue lidar e a gente consegue entregar. E eu lembro que esses dias minha filha esteve aqui em casa e ela falou assim, mãe, eu fico lembrando que quando a gente era criança, e eu vejo que como a forma como a senhora cobrava de nós, a forma como a senhora dizia que tinha que... Às vezes que hoje eu vejo assim, né, as criações de hoje as pessoas são muito mais educadas, né, com os filhos mais pacientes. E aí ela falou assim, eu acho que era certo mesmo o que você fez. Hoje todos nós temos responsabilidades, todos nós sabemos lidar, não é qualquer coisa que tira a nossa estrutura, não é qualquer não que tira o objetivo, porque filhos têm que ser realmente criados ali com limitações. E aí traz um pouco de conforto também, né? Mas não podemos chegar a nenhum dos extremos, nem ao extremo de achar que nós não tivemos nenhuma parcela de culpa na criação, né, dos nossos filhos, achar, não, fiz tudo que estava ao meu alcance. Se eles tomaram alguma decisão, problema deles. E nem devemos chegar ao extremo de nos culpar de tudo que aconteceu e não nos perdoar, né? Nós devemos, sim, pegar tudo e colocar na mão de Deus. E assim, através dessa fé que a religião traz para nós vamos alcançar o quê? A regeneração do nosso espírito, da nossa mente. E isso vai tirar a culpa. Eu estou falando na questão das mães, a questão da culpa, porque aqui tem mais questão de mães, né? Mas a culpa ela pode estar relacionada em todos os aspectos da nossa vida. E muitas vezes ela é a causa dos transtornos emocionais. E é o que vem falando aqui no texto, né? Mas, graças a Deus, que a obra de Cristo é curar os quebrantados de coração. Então, é só isso que nós devemos fazer. É levar a Deus, quebrantar o nosso coração para que, assim, Deus possa vir e regenerar todas as coisas da mente. As palavras de nosso Salvador, venham a mim e eu os aliviarei. São uma receita para a cura dos males físicos, mentais e espirituais. Embora os seres humanos hajam trazido sobre si o sofrimento por causa de suas más ações, ele os olha com piedade. Nele pode encontrar socorro, fará grandes coisas por aqueles que nele confiam. Existe algo mais solene do que isso aqui, irmãos? Existe algo que pode nos trazer mais conforto do que o que eu acabei de ler? Então, não tem porquê uma pessoa que tem uma religião viva,
a religião que nós temos, que Deus nos escolheu para ter a religião mais pura que existe, aonde nós temos tudo ao nosso dispor na questão espiritual. Não tem por que nós vivermos com um peso, né, tão grande, carregando esse peso de culpa, de dor, de ansiedade, de tristeza. Se Deus diz aqui na palavra, o nosso Salvador diz que venham a mim e eu os aliviarei. É a receita para a cura dos males físicos, mentais e espirituais. Embora os seres humanos hajam trazido sobre si o sofrimento. Às vezes a gente pensa assim, mas a culpa é minha, né? Eu vou ter que sofrer mesmo aqui e pronto. E ali a pessoa se martiriza, se torna um mártir de si mesmo. Ele começa ali a ser o seu próprio algoz. Mas aqui diz que nós não precisamos fazer isso. Não importa se foi eu mesma a causadora dos meus próprios males. Aqui diz que eu posso entregar tudo para Deus. Por quê? Porque Ele vai me olhar e me culpar? Ele vai me oprimir? Não. Aqui diz que Ele olha com piedade. Nele podemos encontrar socorro. E Ele fará grandes coisas por aqueles que nele confiam. Então, vemos que a religião ela é algo essencial para a cura da mente. Não existe outro meio, né, que possa fazer, porque a religião nos leva a Deus. A religião pura e verdadeira, ela nos leva ao Salvador. Diz, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho de Cristo confere personalidade àqueles que crê e os torna carta-vivas, conhecidas e lidas por todas as pessoas. Desse modo, o fermento da piedade é comunicado à multidão. Os seres celestiais conseguem discernir os verdadeiros elementos da grandeza de caráter, pois unicamente a bondade é estimada como eficiência por Deus. Então, aqui nós temos o dever de proclamar essa receita, né, para outras pessoas. Muitas vezes uma pessoa chega, está com problema, a gente diz, olha, eu vou te dar aqui um endereço, né, de um psicólogo muito bom, né, e você vai lá, conversa com ele vai te ouvir, você vai ficar melhor, ele faz... Mas aqui diz que o Evangelho de Cristo, ele deve ser como um fermento, que a gente multiplica e vai alcançar muitas e muitas pessoas, para que elas também possam alcançar a paz, a bondade, né? Porque essa é a maior eficiência de Deus, que é a bondade. E Ele espera que nós façamos esse trabalho de trazer mais cura às outras pessoas, trazer paz, né? Ajudar que as pessoas possam encontrar o verdadeiro remédio. Porque diz que o único remédio para os pecados e sofrimentos da humanidade é Cristo. Unicamente o Evangelho de sua graça pode curar os males que amaldiçoam a sociedade. E hoje é essa sociedade que nós vivemos. Uma sociedade amaldiçoada por muitos males. E esses males, eles acabam na mente da pessoa e vive como um fantasma ali o tempo todo perseguindo, e as pessoas não têm paz. E para dormir, preciso tomar remédio. E para trabalhar, preciso tomar remédio. Né? É uma situação muito triste. A pessoa toma um remédio para conseguir dormir, aí quando é pela manhã, ele está ali meio sonolento, aí ele toma um outro remédio para que ele possa ter um dia produtivo. Quando chega a noite, ele precisa tomar outro remédio. Aonde o remédio que ele precisa é simplesmente confessar toda aquela angústia para Deus, e Deus ele trará a paz. A injustiça hoje que predomina no mundo, ela traz essa ansiedade para as pessoas.
ela traz essa falta de sossego, né? Mas tudo isso pode ser desarraigado pela submissão a Cristo. Ele unicamente substitui o cobiçoso coração do pecado pelo novo coração de amor. Que os servos de Cristo preguem o evangelho com o Espírito enviado do céu, e como ele trabalhe para o benefício das pessoas. Então, no abençoar e elevar a humanidade, se manifestará um resultado cuja realização seria totalmente impossível pelo poder humano. Olha só, irmãos, olha como nós somos privilegiados. Aqui diz que Deus, ele pode fazer por nós, elevar a humanidade, manifestar em nós resultados que nenhum outro poder humano pode fazer. Nem o melhor psiquiatra, nem o melhor psicólogo, médico nenhum, medicina nenhuma pode fazer o que Cristo pode fazer por nós. Isso é verdade, né? Eu tenho vivenciado essa paz que Deus nos dá, né? Essa fé que mesmo que haja alguma dificuldade hoje, mas Deus pode renovar, Deus pode regenerar isso na hora que Ele quiser. Depende da confiança e da fé que nós colocamos nele. Diz que o fermento, esse fermento que já foi falado na parábola da mulher, que ela colocou um fermento na farinha, era necessário para suprir uma necessidade. Assim, o fermento também divino tem o efeito. A mente se transforma e as faculdades são postas a trabalhar. O ser humano não é suprido com novas capacidades, mas as que possui são santificadas. Então, as nossas faculdades mentais, as nossas faculdades do nosso cérebro, quando são aperfeiçoadas pelo Evangelho, pelo conhecimento de Cristo, elas podem ser transformadas e elas vão funcionar de uma maneira muito melhor. E isso vai nos trazer tudo aquela falta que nós temos, né? É isso que vai reprimir tudo aquilo que nos traz angústia, opressão, né? O Evangelho de Cristo. Ele desperta a consciência até então morta. Mas o ser humano não pode, por ele mesmo, fazer essa mudança. Ela só pode ser realizada pelo Espírito Santo. Quando a nossa mente é controlada pelo Espírito de Deus, compreende mais a lição ensinada pela parábola do fermento. Os que abrem o coração para receber a verdade reconhecerão que a palavra de Deus é o grande instrumento na transformação do caráter. E aí a gente fica pensando, como que eu consigo isso? Às vezes, nós somos religiosos, aqui vem falando da religião, né? Desde criança. E como que eu ainda tenho essa angústia, né? Essa ansiedade? Como que a minha mente ainda não encontrou paz? É porque ainda não fizemos a coisa certa. Nós precisamos ter esse encontro com Cristo. Essa fé, ela tem que existir em nós, a ponto de acreditar que Cristo, ele está pertinho de nós e nos ama. E nós vamos alcançar isso através, aqui vem falando, da palavra de Deus. Ela é o grande instrumento na transformação da nossa vida. Então, precisamos dedicar tempo para isso. Dedicar tempo para aprender mais de Deus. Dedicar tempo para conversar com Ele. Para expor, para abrir o nosso coração. Às vezes, nós vamos a um consultório de um psicólogo e lá ele começa a te fazer uma ou duas perguntas e você se abre completamente. Fala totalmente de toda a sua vida, suas angústias, aquilo que você nunca falou para ninguém, aquilo que ninguém sabe. Você consegue se abrir e assim nós falamos tudo. E quando nós saímos de lá, nós saímos de uma forma nos sentindo melhor. E isso pode ser feito no teu quarto. Você pode chegar e fazer isso mesmo, contando tudo para Deus que te oprime. Falando todas as coisas que estão ali te angustiando. Tudo que aconteceu na sua vida, reconhecendo
dizendo, falando, pedindo perdão para Deus. E aí você vai ver só que quando você se levantar dali, você está se sentindo uma nova pessoa, uma nova criatura, com uma força adicional para vencer todas as dificuldades. Porque a entrega a Cristo produz paz. Todo o nosso futuro depende de nossa ação individual de abrir o coração para receber o príncipe da paz. É só isso que falta em nós. É abrir o coração para receber essa paz. Nossa mente pode encontrar calma e descanso ao nos comprometermos com Cristo, em que está a eficiência do poder. Tendo conseguido essa paz, esse conforto, essa esperança que Ele oferece, nosso coração se alegrará em Deus. Entendeu? Então, não importa o peso, o fardo. É isso que Jesus fala. Troca comigo, vem, pega o meu. Qual é o fardo de Cristo? O fardo de Cristo é fazermos a sua vontade. E é difícil isso? O nosso fardo é muito mais pesado. É muito mais pesado. Esse fardo de dor, de culpa, de tristeza, de ansiedade, de preocupação, sem saber como será o amanhã, como eu vou resolver essa situação, o que vai acontecer. Tudo isso a gente pode pegar e entregar para Ele. Pega o dele, que é de fé, de esperança, de alegria, de confiança. É essa troca que tem que existir. Contemplando nosso ajudador, Jesus Cristo, devemos dar a Ele as boas-vindas. Já foi feito isso? Nós já conseguimos realmente dessas boas-vindas e convidar a sua graciosa presença. Nossa mente pode se renovar dia a dia e é privilégio nosso aceitar paz e repouso, erguer-nos acima das preocupações e louvar a Deus por todas as bênçãos. Outra característica do ser humano é porque ele fica muito tempo pensando só nas coisas ruins. Ele fica pensando só no que não deu certo. E muitas vezes nós deixamos passar o que é bom na nossa vida, as nossas alegrias, as bênçãos. Às vezes as bênçãos chegam, mas nós estamos com um peso tão grande de preocupação que nós não conseguimos usufruir a bênção. A preocupação, ela tira toda a alegria, né? Por exemplo, se eu tenho 4 filhos, aí eu tenho 3 filhos na igreja e tenho um fora. Ou eu tenho 5 filhos, ou eu tenho 2, tem um na igreja e um fora. O que está fora da igreja, que está ali não fazendo coisas coerentes, que não foi aquele objetivo que nós tivemos, muitas vezes ele rouba toda a alegria daquele que está fazendo a vontade de Deus. A gente não consegue se alegrar tanto com as coisas boas, com o progresso do nosso filho que está na igreja, que está ali. A gente olha aquilo ali como normal. A gente não consegue se alegrar, mas conseguimos nos entristecer tanto com o outro, né? Então, isso aí também é uma forma errada da gente ver a vida, porque nós devemos reconhecer cada bênção, grande ou pequena. A bênção aqui, a menor das bênçãos, né? Todos os anos eu faço 2 cadernos, um de bênçãos e um de pedidos. E eu sempre vejo que quando chega o final do ano, o de pedido está quase, às vezes até termina. E o da bênção, eu sempre deixo de escrever todas. Mas quando eu estou angustiada, eu corro lá e começo a escrever ali, Senhor, me ajuda, minha pessoa, tal, tal, tal. Mas das bênçãos ali não estão todas escritas, porque nós nos detemos mais nas dificuldades. E nós, todos os anos, eu digo, não, eu quero tirar um tempo para escrever tudo o que acontece no dia de bênção, tudo que Deus faz de livramento, de proteção, tudo que Deus, as portas que Ele abre. Se nós fôssemos nos deter nessas coisas, a nossa mente seria
completamente diferente. Nós não nos angustiaríamos tanto, o nosso peso não seria tão grande, né? O que precisamos é de conhecimento que fortaleça a mente e a alma e que nos torne homens e mulheres melhores. A educação do coração é de valor incomparável, maior que mero conhecimento dos livros. É bom, é realmente essencial possuir conhecimento do mundo em que vivemos, mas se deixarmos a eternidade fora de nossas cogitações, sofreremos um fracasso do qual jamais conseguiremos nos recuperar. O conhecimento de Deus é essencial para vencer, para ter uma mente equilibrada, para conseguir controlar o nosso espírito, o nosso emocional. Nós precisamos ter um conhecimento cada dia de Deus. Temos que tirar esse tempo para Ele nos fortalecer o nosso espírito, para que nós possamos vencer as dificuldades do dia. Os maus pensamentos destroem a espiritualidade. É outra coisa que nós devemos pedir a Deus, é o controle do pensamento. A mente tem de se ocupar na luta espiritual. Todo pensamento tem de ser levado em cativeiro e obediência a Cristo. Todos os hábitos têm de ser postos sob o controle de Deus. Como proteção contra o mal, a preocupação da mente com o bem vale mais do que inúmeras barreiras de lei ou disciplina. Então, para vencermos o mal, a nossa mente ela tem que estar voltada para o bem. Não devemos nos deter, né, nas coisas, nas dificuldades, nos deter no que não está dando certo. Nós temos que nos deter no bem. O que eu posso fazer de bom? O que eu posso ser, né? Qual é o fermento que eu tenho que usar para evoluir, para que as coisas boas sejam atraídas? Em vez de apelar para o orgulho, para a ambição egoísta, acendendo um espírito de rivalidade, os professores procurariam despertar o amor pela bondade, verdade, beleza e o desejo de excelência. Então, a nossa mente, irmãos, elas têm que estar voltada para o que existe de melhor. Então, nessa manhã, o que esse capítulo vem trazendo é que nós podemos, sim, encontrar a cura para a nossa mente, para o nosso espírito, através de uma religião pura, porque ela desenvolve a fé, e essa fé nos aproxima de Cristo. O Espírito comunica a força que sustém os que lutam em toda emergência por entre a hostilidade dos parentes, o ódio do mundo e a consciência das próprias imperfeições e a união do empenho divino com o humano, uma estreita ligação com Deus no princípio, no fim e sempre com aqueles que é a fonte de toda a força. Isso é absolutamente necessário. Então, o remédio que a gente tem que usar é essa aproximação com Deus. É isso. É somente isso. O Espírito comunica a força que sustém os que lutam. Qual é a sua luta? Qual é a sua dificuldade? O que é que nos traz angústia? Deus tem a solução em toda emergência, para qualquer hostilidade. Pode ser de parentes, o ódio do mundo, a nossa própria consciência, tudo que nos perturba. Se nós tivermos ali uma ligação estreita com Cristo, tudo pode ser renovado. Cristo, como logo no início vem falando, ele revigora todo o nosso ser. Possamos acreditar nisso, irmãos. E, com muita fé, nos colocar completamente à disposição do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Amém.